Paz, irmãos queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje, 15 de novembro do 24, sexta-feira, feriado nacional, dia de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, foi contemporâneo de São Tomás de Aquino. Hoje, nós vamos ver Lucas 17, 26, 37, com ênfase para Mateus 1, 44 e Lucas 21, 5, 38. Se estudarem, vai ser um espetáculo. Nós vimos que os fariseus haviam perguntado quando viria o reino de Deus e como seria. E o Senhor disse que não viria de maneira ostensiva, aquela coisa toda. Jesus, ele vai nos admoestar para alguns pontos aqui. Queridos, são 12 versículos que vai enriquecer a nossa vida como se fosse um para cada mês do ano. Presta bastante atenção, porque aqui está a nossa salvação ou a nossa condenação. Vai depender de como nós vamos ficar vigilantes ou não, vigiar ou não, acreditar ou não. Jesus, ele vai colocar dois exemplos para nós, que na realidade é para o Antigo Testamento, que todos conheciam, Noé e Ló. Gênesis 7, 8 e Gênesis 19. Vamos lá. Jesus, ele vai nos admoestar para a finidade da vida e o final dos tempos, a incerteza da vida, o sopro da existência não depende de nós. Eu não tenho o poder de viver e falar assim, não, eu vou morrer daqui X anos. Não, a não ser que eu cometa suicídio. Aí não é a finitude da vida, é forçar a morte. A incerteza da vida e o sopro da existência, sem nos atemorizar, sem pôr medo, do amor na graça. Para quê? Para vivermos e estarmos de sobreaviso, precavidos para o ajuste de contas com o Pai Criador no dia do Senhor Jesus. Versos 30. Assim será no dia que se manifestar o Filho do Homem. Quando? Vamos ver. Queridos, versos 26 e 27, Gênesis 7 e 8. Leiam. Lá em Gênesis 6, 6, é uma das frases mais terríveis da Bíblia que me traz muita tristeza. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Vamos lá então. Vai colocar para nós algumas situações na época de Noé. Como que a humanidade estava agindo. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, levavam aquela vida comum. É uma visão míope da própria vida. Reduz apenas a vida física, de prazeres temporais. Esforça-se em conservar esta vida, pensa ser eterno. Aí vai acontecer a primeira surpresa com a humanidade. Vem o dilúvio. E o que vai acontecer no dilúvio? Vai matar a todos. Foi uma surpresa. Menos para quem estava vigilante, menos para quem estava preparado, menos para quem estava construindo a sua arca, Noé e a sua família. 2. Ló, versos 28 e 29, Gênesis 19, 1, 29. Vamos lá. O que acontecia naquela época de Ló? Alguns capítulos para frente, 11 capítulos para frente. Festejavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Era uma vida normal, uma vida míope, olhando para o próprio umbigo. Lá foi o dilúvio. Aqui vai chover do céu, olha que coisa medonha. Vai chover do céu fogo e enxofre por causa do pecado da humanidade. Assim como em Noé foi pelo pecado, o grande
vamos dizer assim, a perdição da humanidade, o dilúvio lavou. Agora vai ser, lá só que foi a humanidade. Agora Sodoma e Gomorra são duas cidades. Vai chover enxofre e vai chover também fogo. E vai lá matou a todos. Aqui fala que exterminou a todos. Pegou de surpresa. Quem estava preparado pela intercessão de Abraão? Ló, primo de Abraão, que foi salvo. E a sua esposa, que não estava preparada, o que aconteceu? Versos 26, olhou para trás. Queridos, nós temos muito cuidado com este olhar para trás. Quando a destruição começar, não procure salvar a tua caminhonete, a tua casa, o teu tesouro, o teu dinheiro. Não procure salvar a tua casa nas mansões da vida, nos condomínios da vida, porque a hora que você olhar para trás, para o teu apego, para aquilo que você tem dó de deixar neste mundo, que você não consegue viver sem, vamos colocar em parênteses o celular hoje, você vai virar uma estátua de sal. Imagina ser uma estátua de sal, conservado para sempre no pecado. Este é o símbolo da estátua de sal. O sal conserva, ela foi conservada para sempre no seu apego naquilo que ela não conseguiu deixar. Cuidado. Vamos para os versos 30. Vai chegar o dia do Filho do Homem. De surpresa, vai haver um julgamento para todos, definitivo. Quem estiver vigilante com boas obras na graça, vai para a graça de Deus. Quem não estiver, vai ter a perdição. Jesus vai colocar, quem tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida pelo reino de Deus, vai reencontrá-la. O que os discípulos não podem fazer? Ele está falando para os discípulos. O que os discípulos não podem fazer? Não podem viver assim, essa vida míope, enxergando apenas este mundo. Tem que ter vigilância constante, oração constante, estar preparados, deixar de ser escravos da obsessão do mundo. Consumismo, individualismo, progresso desmedido sem Deus, achando que Deus não voltará. 4, renúncia. E 5, zelo pelas coisas de Deus. Porque Jesus vai voltar ou na parousia, ou Jesus voltará na nossa morte. Jesus vai colocar as duas, já colocou as duas situações. Ele vai colocar agora no versos 31. O secularismo tem destruído Deus, porque a inovação, a tecnologia, as facilidades, a rapidez do mundo, tudo, ninguém tem tempo para nada, só para ganhar dinheiro e para ser feliz. Sextou, bebê, sexo, sextou. Mas ninguém tem tempo para Deus. Vás acreditar em nossa autossuficiência e podemos descartar a presença de Deus. A nossa autossuficiência pela tecnologia acha que nós podemos descartar Deus e achamos que nós somos eterno. É só ver o que os coaches da vida pregam. Você precisa só de você. Você é o teu Deus. Não é entusiasmo, enteoasmo. Existe um Deus dentro de mim. Não, o Deus é você. Para você ser feliz, você tem que matar o Deus que está dentro de você, como disse Nietzsche, que nós vimos, assim falava Zaratustra. Cuidado, por quê? Porque nós vamos ser pegos de surpresa em nossas vidas, até chegar a tragédia, até chegar a morte, o avião que despenca do céu, o tsunami que mata milhões, o terremoto que sufoca milhões, aí chega a tragédia. O câncer que leva nosso filho, nosso pai, nossa mãe, que nos leva. Aí eu corro para o vale de lágrimas de Nossa Senhora. Aí eu corro para a igreja. Aí eu corro para Deus. Aí eu corro. A tragédia, a surpresa, serve para robustecer a nossa fé. Versos 32. Não busque salvar-se ou se apegar a nada deste mundo, porque corre o risco de virar uma estátua de sal. Já disse isso. Queridos, vai ter uma pergunta aqui que quem vai responder para nós
vai ser o nosso querido Santo Agostinho. Quando vai se manifestar o Filho do Homem? Nós não sabemos, porque nós não sabemos quando vai acontecer a nossa morte. Então, nós não sabemos quando vai acontecer. Veja o que Santo Agostinho fala para nós a respeito do versos 33. 33. Todo que procurar salvar a sua vida. Santo Agostinho responde assim para nós. Quer dizer, então, perecerão todos que fazem essas coisas, isto é, quem se casa, plantam videiras, edificam? Não eles, senão quem presumem dessas coisas, quem antepõe dessas coisas a Deus, coloca essas coisas na frente de Deus. Quem estão, presta atenção, dispostos a ofender a Deus a instante por estas coisas. Deixam Deus por causa das coisas do mundo. Aí a surpresa chega, aí acontece. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. O outro, dois vai estar no lugar. Eu vou dar um testemunho para vocês do meu irmão. Eu com 14 anos, meu irmão com 18. Dormíamos num domingo tranquilamente, até que às 6 horas da manhã, dormimos naquele sofá-cama, éramos muito pobres, sou pobre até hoje, graças a Deus, mas o meu irmão foi levado e eu fui deixado. Hoje eu medito muito sobre isso. Por que eu não fui levado naquela noite e o meu irmão ficou? Por que o meu irmão foi levado e eu fiquei? Um foi levado e o outro ficou. Eu fiquei, o meu irmão foi levado. Eu passei por isso, dormindo com o meu irmão lado a lado. Ele morreu e foi acertar as contas com Deus com 18 anos e eu fiquei com 14 anos. Amados, indo para o final, presta atenção, vamos viver sem ser na carne para este mundo. Por quê? Porque nós precisamos aflorar em nós o Espírito Santo. Vou repetir. Vamos viver sem viver puramente na carne para este mundo, sem aflorar o Espírito Santo. Por quê? Deus vai nos chamar. Versos 37 e 38, os discípulos muito preocupados perguntam, Senhor, onde vai acontecer isso? Quando? Jesus dá uma resposta obscura. Ele coloca um provérbio obscuro que não responde nada. Onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Algumas traduções, os abutres. Ou seja, vigiai e orai sem cessar. Estar preparados em Deus para o reino de Deus, para as surpresas deste mundo que se chama morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.